Pessoal, então, dando continuidade ao que nós estamos estudando sobre capacidade ou capabilidade, nós vimos que o cálculo da capacidade potencial é relativamente simples, né? Basta que nós tomemos o limite de especificação superior e o inferior, façamos a subtração e dividamos esse resultado por 6 sigma, onde sigma é o desvio padrão do processo. Se a gente tiver números para esses valores, é muito fácil fazer esse cálculo. Então, o valor de CP é um valor adimensional, ele não tem uma dimensão. E o recomendado, como eu falei no final do vídeo passado, é que nós tenhamos um valor de pelo menos 1,33. Entre 1 e 1,33 é um valor razoável, aceitável. Abaixo de 1 já começa a ficar uma situação crítica, que não deveria ser mantida. E a partir de 1,33 a empresa está numa situação bem tranquila. Na grande maioria dos negócios. Né? Pode ser que algum tipo de negócio específico em que a precisão, o custo da má qualidade seja muito alto, aí valeria a pena você investir um pouco mais e ter ainda mais qualidade. Eu queria fazer duas observações em relação a isso. Primeiro, esse conceito de CP, que nós definimos como sendo a capacidade potencial. Nós vamos ainda estudar outro tipo de capacidade, nesse momento vai ficar um pouco mais claro o conceito. Mas só dando uma breve explicação do porquê potencial, percebam que nesse caso, na fórmula do CP, não existe nenhuma menção à média. Vejam aqui que a média é ignorada, eu simplesmente pego o superior e o inferior, faço a subtração e divido por 6 sigma. Ou seja, na verdade, existe uma suposição intrínseca a esse cálculo que esse processo está centrado. E o que significa um processo centrado? Exatamente o que a figura aqui do lado está demonstrando, ou seja, a média do processo estaria exatamente no meio, no centro entre as duas especificações. Nesse caso, é a melhor situação possível. Se eu não consigo intervir na variabilidade, vamos supor, a situação em que a média está exatamente no centro entre as duas especificações é a mais confortável, é a mais tranquila que existe. Não há mais nada o que fazer nesse caso, se eu não posso intervir na variabilidade. Agora, qualquer desvio da média para um lado ou para outro vai reduzir a capacidade. Então é potencial nesse sentido. Se o processo estiver centrado, o que não é algo tão difícil, não é algo tão improvável. Se ele não estiver centrado, as ações para correção não são muito complexas de serem implementadas, ou seja, há uma condição efetiva, uma boa condição do processo funcionar em uma situação de centragem adequada. Então, se isso acontecer, a capacidade potencial expressa o que está acontecendo de fato no processo. Se não acontecer, aí nós vamos calcular uma outra capacidade, que é a capacidade real. Nós vamos ver que nós poderíamos chegar a esse valor da potencial. Por isso, potencial. Por isso, essa indicação de que há condição de chegar nesse resultado. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. A segunda está ligada a essa vinculação de um CP 1,33 com 4 desvios padrões. Por que isso? Acho que muitos de vocês já perceberam, mas vamos lá, vamos detalhar um pouquinho mais. Se eu estou dizendo que o meu CP deveria ser maior ou igual que 1,33, eu vou pegar a situação limite, no caso, que é 1,33. Imaginemos então que o CP seja 1,33 e nós sabemos que ele é expresso pela especificação superior menos a inferior dividido por 6 sigma. Se eu multiplico aqui, eu vou dizer que o limite superior menos o inferior é igual a 1,33 vezes 6 sigma. E esse produto vai me dar exatamente 8 sigma. 1,33 vezes 6 dá 8. Ou seja, dentro dessa suposição de que o processo está centrado, percebam que ficaria 4 desvios padrões para um lado, a especificação superior distante da média 4 desvios padrões e a inferior distante da média por mais 4 desvios padrões. Então é isso que ele quer dizer com um CP de 1,33
correspondendo ao afastamento de quadros desvios padrões. Lógico, isso supondo que o processo está devidamente centrado. Indo um pouco mais à frente, percebam que aqui ele está colocando que se nós trabalhássemos com esse CP de 1,33, nós teríamos 0,0063% de itens fora da faixa, ou fora da especificação. Ou seja, itens que estariam à direita da especificação superior ou à esquerda da especificação inferior. Vamos tentar entender como chegar a esse número. Na verdade, para fazer isso, a gente precisa lembrar de alguns cálculos que nós fizemos na parte de histograma, na parte de CEP por variáveis, no cálculo dos erros, em que nós usamos a normal. Então, para fazer esse cálculo, nós precisamos ter uma distribuição que siga a normal, ter um conjunto de dados que siga a distribuição normal. Senão, eu não poderia chegar às conclusões que a gente vai trabalhar agora. Perceba então o seguinte, imaginem essa situação em que eu tenho aqui um processo. Aqui seria a média desse processo. Aqui nós teríamos o limite superior. E aqui nós teríamos o limite inferior. Nós estamos supondo, para um CP de 1,33, como nós já vimos, que o superior poderia ser expresso pela média mais 4 desvios padrões. E o inferior poderia ser expresso pela média menos 4 desvios padrões. Se eu tivesse valores, se eu soubesse quais são esses limites, qual é a média, qual é a variabilidade do processo, eu poderia utilizar aquela função de xnorm do Excel sem nenhum problema, colocando os dados diretamente. O dado do limite, que seria o x, o dado da média, da variabilidade, ele me daria esses percentuais que eu quero. Como eu não tenho esses valores, como estamos trabalhando com literais, para chegar nesse cálculo, nós temos que usar a normal padronizada, em que nós sabemos que o cálculo seria a partir de um z, que é dado por um x, que seria, no caso, os nossos limites superior e inferior, menos a média sobre o desvio padrão desse processo. Tá? Então, percebam que se eu for aplicar essa fórmula para o z superior, se eu for calcular um z considerando o limite superior, seria o x é o limite de especificação superior, que é dado pela média mais 4 desvios, menos a média sobre o desvio padrão. Essa média vai embora com essa, vai ficar 4 sigma sobre sigma, que vai dar igual a 4. E o z inferior vai ser o mesmo raciocínio, né? Só troco o sinalzinho aqui, vai ficar menos 4. Portanto, para calcular o percentual de itens fora da especificação, eu poderia usar a seguinte lógica. Seria a probabilidade de ter um z maior ou igual a 4, mais a probabilidade de ter um z menor ou igual a menos 4. Como o Excel, na função de xnorm-p, que a gente vai usar, só nos dá valores à esquerda, não à direita, eu posso escrever esse primeiro termo como sendo 1 menos a probabilidade de ter um z menor ou igual que 4. Tá? E aí realizar esses cálculos no Excel usando as fórmulas que nós já aprendemos. Vamos lá, vamos passar para o Excel e fazer o cálculo, ver se bate com esse 0,0063. Então, vamos usar a função de xnorm p, inicialmente para a probabilidade de ter um z menor ou igual a menos 4. Ou seja, está à esquerda do limite inferior. Como é que eu faço isso? Vamos usar a função dist norm p, essa bem aqui. O nosso z é o menos 4. E na normal, como nós já estamos habituados, o cumulativo é sempre verdadeiro. Vejam como deu um valor muito pequeno. Afinal, para quadros esses padrões já é realmente muito baixo, o que daria 0,003167. Temos ainda que calcular o que está à direita do limite superior. Como nós vimos, isso vai ser calculado, a probabilidade do z ser maior ou igual a 4. Okay? Isso é o que está à direita do limite superior, que aí eu tenho que pegar 1 menos o que está à esquerda, né? Já que ele só me dá valores à esquerda. Ou seja, 1 menos o dist norm p
considerando 4 e verdadeiro. Percebam que, não por coincidência, os valores obtidos são exatamente iguais, já que a distribuição é assimétrica e nós estamos considerando que a média está exatamente no centro entre as duas especificações. Ou seja, o percentual total de itens fora da especificação é a soma dos dois. Somando aqui, nós vamos ter um valor de 0,006334, o que é exatamente o que está colocado aqui no nosso slide. Tá? Portanto, essa é a forma, essa é a metodologia para se calcular o percentual de defeituosos de um processo, a partir de uma capacidade, a partir de alguns dados relacionados a essas variáveis que serão informados. Com essa metodologia, com essa abordagem, vocês podem fazer esse cálculo para qualquer tipo de situação. Pode ser processo centrado, pode ser processo fora de centro, pode ser uma variabilidade maior, menor, não importa. A lógica é sempre a mesma. Pode ter uma especificação ou as duas. A lógica é sempre a mesma. E se a gente usar esse caminho, não vai ter dificuldade para realizar o nosso trabalho. Tá? Agora, só lembrando algo que eu já falei no começo, no primeiro vídeo que a gente trabalhou, eu só posso calcular o índice de capacidade, eu só posso calcular o CP, ou o próximo índice que a gente vai aprender, ou calcular o percentual de não conformidades se o processo estiver sob controle. Se o processo não estiver sob controle estatístico, primeira coisa a fazer, vamos atuar sobre as causas especiais, determinar o porquê da sua existência e controlá-las, e aí sim, com o processo devidamente estável, é o que eu posso fazer esses cálculos e essas definições. Bom, existem situações, existem processos em que nós não vamos ter as duas especificações. Por exemplo, quando eu falo de tempo de espera. Se eu tenho um padrão de qualidade muito alto, eu posso não tolerar um tempo de espera maior ou igual que 10 minutos, por exemplo. Então 10 minutos seria o meu limite superior. Mas eu não teria necessidade de colocar um limite inferior. Não, se tiver abaixo de 5, eu vou dizer que meu processo tem que ser parado. Não. Se está abaixo de 5, ok. Em termos de qualidade está muito bom. Eu posso até estar gastando mais do que poderia, mas em relação à qualidade não há problema. Ou a resistência de uma peça, eu vou ter um valor mínimo, não pode estar abaixo disso. Mas eu não preciso necessariamente colocar um valor máximo como especificação. Tá? Como limite de controle do processo é importante, mas como especificação é desnecessária. Então existem várias situações em que esse fato existe. E aí, se eu só tenho uma especificação, como é que eu faço esse cálculo? É bem simples, só que se eu só tenho especificação de um lado, eu só vou olhar para esse lado da média. Então, se eu só tenho limite de especificação superior, eu só vou olhar da média para a direita. Esquece o que está à esquerda. E aí, logicamente, se eu não estou considerando a outra parte da figura, eu não tenho por que considerar os outros 3 sigmas no cálculo, na expressão do cálculo da capacidade. Então, o nosso índice de desempenho agora seria, pegando somente o que está à direita, o limite superior menos a média, sobre 3 sigma, já que eu estou considerando somente a metade. Esse seria nossa capacidade potencial olhando para o limite superior. E se eu só tenho o limite inferior, eu calcularia da mesma forma, de modo análogo, olhando só para o lado à esquerda na média, e aí no caso seria a média, já que ela é maior do que o limite inferior, a média menos o limite inferior sobre 3 sigma. Então, se eu só tenho um dos dois limites, eu vou usar uma dessas duas fórmulas com base nesse cálculo com base na situação que a gente esteja se defrontando na prática. Então, nesse vídeo eu vou parar por aqui. No próximo a gente vai fazer mais algumas definições, inclusive em relação a outro índice de capacidade, que a gente vai trabalhar em conjunto com o CPK, e aí a gente começa a fazer alguns exercícios.